Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, gravando meu último áudio acerca dos 10 passos rumo à salvação. Então hoje estou gravando o 10º passo. Quero vos falar sobre a ceia do Senhor, ou seja, a Santa Ceia. Livro de Mateus, capítulo 26, versículo 17... até o versículo 19 está escrito assim: no primeiro dia da festa dos pães asmo, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos o preparativo para comeres a Páscoa? E ele lhe respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenaram e prepararam a Páscoa. Muito bem, amados, através desta palavra, através desta narrativa, esta narrativa mostra claramente que os discípulos do Senhor Jesus não tinha ideia acerca da Santa Ceia. Esperava apenas participar da Páscoa, porque aquele dia fora separado no calendário judeu para a comemoração da festa do pães asmo, ou a Páscoa. A Páscoa para os judeus significava festa, e o dia no qual se comemorava a libertação de Israel do jugo egípcio. Foi instituído antes de acontecer a 10ª e a última praga imposta por Deus na terra do Egito. Naquela oportunidade, o Senhor nosso Deus ordenou que cada família tomasse um cordeiro sem defeito ou um cabrito e o sacrificasse. Seu sangue deveria ser posto em ambas os umbrais ou nas vergas de porta, nas casas em que se deveria comê-lo assado. Por acompanhamento, pães asmo, ou seja, um pão sem fermento, e ervas amargas. Cada participante da Páscoa deveria ter sua costa cingida e sandália nos pés e cajado nas mãos. Eles deveriam estar preparados para sair da terra do Egito. Êxodo capítulo 12 traz a narração do ritual da Páscoa. Então todo o ritual da Páscoa apontava o Salvador Jesus Cristo. Após a sua participação, juntamente com seus discípulos, Jesus tomou um pão e abençoou e partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. E a seguir tomou um cálice e, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão do pecado. Mateus 26, versículo 26 até o versículo 28. Muito bem, amados. Embora o Senhor não tenha feito nenhum paralelo da Páscoa com a Santa Ceia, até porque ele participou primeiramente da Páscoa, e depois da Páscoa ele celebra a ceia. Podemos compreender perfeitamente que ele quis instituir à sombra da Páscoa uma nova liturgia que tivesse os mesmo calor espiritual da Páscoa, para que todos que aceitaram como seu Salvador. Então, amados, para exemplificar
Tomemos o povo judeu que teve na Páscoa a marca da sua libertação. Para os povos que não são judeus, os quais viria a aceitar o Senhor Jesus como Salvador, qual seria a marca ou a festa para expressar o seu libertamento do pecado? Libertação do próprio inferno. Qual seria, amados? Vemos aqui que foi a instituição da ceia. Com esse propósito, o Senhor Jesus instituiu então a ceia, a Santa Ceia. Santa Ceia na igreja primitiva ela tinha muito valor. A Santa Ceia em si significa comunhão com o próprio Senhor Jesus. Porquanto está escrito: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Ou o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? 1 Coríntios 10, versículo 16. Isso explica a necessidade da união da igreja inteira, porque todos nós participamos do mesmo pão e nós mesmos somos um único pão, amado, uma única natureza, participando da própria natureza do Senhor Jesus Cristo, conforme nós vemos no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Porque nós, embora somos muito, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Nessa palavra do apóstolo Paulo, podemos sentir o Espírito que reinava em cada coração ao participar da comunhão. Tendo em vista que o primeiro cristão era os judeus, inseriram no cerimonial da Santa Ceia a festividade da Páscoa. Ou seja, era comum que antes de participarem da Santa Ceia, conforme o próprio Senhor fez, participava de uma grande festa, a qual outrora era chamado de Páscoa. Nesta festa, os judeus comiam, bebiam, a ponto de até se embriagarem, como foi no caso da igreja em Coríntio, para depois participarem da mesa do Senhor. Essa foi a principal razão do apóstolo Paulo fazer séria crítica, séria advertência àquela igreja, conforme vemos no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17, até o versículo 22. Nisto, porém, que vós prescrevo, diz o apóstolo, não vos louvo por quanto vós ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver dissensão entre vós, quando vos reuni na igreja. E eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vós reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casa onde comer e beber? Ou menosprezai a igreja de Deus e envergonhais o que nela tens? Apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos da igreja de Coríntio, em 1 Coríntios capítulo 11,
versículo 17 a versículo 22. Então, amado, a Santa Ceia na igreja de Coríntio recebeu sévera crítica, severa advertência por parte do apóstolo Paulo, uma vez que esse não era comemorado no Espírito de Cristo, mas totalmente uma comemoração na carne. A partir deste episódio, o apóstolo Paulo deu um fim à festa que antecedia a Santa Ceia, ou seja, a festa conhecida como a festa da Páscoa. A mesa do Senhor é um verdadeiro banquete para o corpo físico e espiritual. Então, amados, nós precisamos nos alimentar da ceia do Senhor. O significado da Santa Ceia, ela é muito importante para cada um de nós. Quando o Senhor Jesus determinou que o pão abençoado e partido para os seus discípulos era o seu corpo, estavam mostrando o real sentido da sua vida física, isto é, seu vigor e sua saúde partido em favor de todos que o aceitam como Salvador, a fim de que venha a ser participante da sua própria natureza, gozando da sua saúde física. Aliás, é exatamente por isso que o profeta Isaías afirma: certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53, versículo 4. A sua carne atraiu toda a nossa doença e enfermidades. Consequentemente, nós não mais precisamos ficar doentes. Satanás não tem mais direito de exercer domínio sobre nosso corpo físico, porque este tem a própria natureza do Senhor Jesus. Então, pela fé na participação do pão da Santa Ceia, a qual, conforme Jesus, ele nos deu o seu próprio corpo, ele diz: o meu corpo é partido por vós. Marcos 14, verso 22. Da mesma forma, o vinho, depois de abençoado, foi dado por Jesus aos seus discípulos, dizendo: isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Mateus 26, versículo 28. Então, caro amigo, veja que poderia haver sangue sem carne. Não poderia, amado. Por isso mesmo, consideramos tão importante, e eu considero principalmente tão importante quanto o pão, igualmente, lembrar o direito à vida eterna, adquirido por todos aqueles que crê, participar também do vinho do Senhor. Essa nova e a última aliança coloca definitivamente o cristão diante de Deus Pai, na posição de um real, verdadeiro filho, com obrigação, mas com toda a regalia e privilégio, inclusive poder se dirigir a Deus, tal qual o Senhor Jesus o fez. Ainda por cima, o direito de receber a infusão do próprio Espírito Santo. Por isso, amado, eu esclareci a vocês que é necessário entrar pelo caminho, aceitando a Jesus, meditando diariamente na palavra do Senhor Jesus, receber o batismo com o Espírito Santo, aceitar o batismo nas águas, buscar a santificação. Mostrei a importância da oração e hoje estou encerrando falando sobre a ceia do Senhor. Então, podemos então comparar que essa aliança da qual o Senhor Jesus fez conosco é de nós tornar noiva dele,
no dia do casamento, nós estaremos chegando diante do altar do Senhor. Nesse dia, nós estaremos tendo a comunhão perfeita com o nosso Deus. A aliança que o Senhor Jesus fez através do seu sangue implica na mesma e na ainda maior responsabilidade, porque nós temos que cumprir tanto junto com o Senhor nosso Deus. Tendo em vista que esse conhecimento a respeito da Santa Ceia, devemos preparar nosso coração para que, quando formos participar da mesma, tenhamos um sentimento completo de alegria, de paz no Espírito, e unido ao próprio Espírito Santo por tudo que ele representa e significa para cada um de nós. A Santa Ceia anuncia todo o ministério glorioso do nosso Senhor Jesus, sua cura, seus milagres extraordinários, sua compaixão, o seu interesse pelo pobre e oprimido, além de apontar sua grande e magnífica vitória sobre o poderio das trevas e todos os seus demônios, que foi vencido através da morte e ressurreição ao terceiro dia que Cristo ressuscita. Em resumo, amados, quero considerar que cada um de nós precisamos participar da ceia do Senhor, da mesma forma pelo qual o Senhor Jesus simboliza pelo pão, nos dá a total saúde física também, o seu sangue simbolizado pelo vinho, que nos dá saúde espiritual. Então, quem pode participar da ceia? Quem, amado, pode ser o participante da ceia do Senhor? O apóstolo Paulo, dando instrução com respeito à Santa Ceia, afirmou o seguinte: por isto, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muito fracos, doentes, e não poucos que dormem, quer dizer, já morreram, porque não conseguiram discernir o verdadeiro significado da ceia do Senhor. Livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 a 30. O apóstolo não nos dá qualquer definição acerca do que possamos entender aqui por indignidade. Contudo, podemos perceber que só pode participar da mesa do Senhor aquele cuja vida for realmente lavada pelo sangue do Cordeiro. Isto é, aquele que mantém sua consciência purificado pela paz com Deus. O próprio Paulo, instruído pelo Espírito Santo, escreve: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. 1 Colossenses 3, versículo 15. Aliás, livro de Colossenses só tem um livro. Livro de Colossenses 3, versículo 15. Eu estava comentando 1 Coríntios, então eu falei 1 Colossenses. Para este há uma dignidade, porque o próprio Espírito Santo confirma em seus corações um lugar à mesa do Cordeiro. E os indignos, entretanto, logo são revelados pela sua consciência maculada, pois a consciência do próprio pecado acusa. Por isso mesmo há uma grande necessidade, diante da ceia, a pessoa examinar a si mesma. Não é para me examinar a vida do meu irmão, não é para me examinar a vida do pastor, mas é para eu examinar a minha própria vida, a minha consciência, fazer um autoanálise. O que eu tenho feito que possa
desabonar a minha conduta perante Deus. Antes da própria Santa Ceia, a pessoa se examina a si mesma, procurando verificar se a sua vida está limpa diante de Deus. Ver se não há nada a temer diante do Espírito Santo, que toda postura possa ser esquadrinhada, até mesmo o pensamento, até mesmo os desígnios do nosso coração. Se nada existe que acuse-nos diante do Senhor, se temos a certeza plena de que os nossos pecados já foram lavados e lançados no mar do esquecimento de Deus, então a pessoa deve participar obrigatoriamente, porque se estiver fraca espiritualmente, será de imediatamente fortalecido pelo próprio Senhor Jesus. Se por acaso a pessoa é de fato convertida ao Senhor Jesus, mas cometeu falha que originaram falta de paz, deve imediatamente se consertar com Deus, confessando, através da confissão do seu pecado, que está escrito: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Livro de 1 João, capítulo 1, verso 9. Daí, amado, a importância da pessoa se examinar e então tomar a decisão sozinha. Ninguém pode se colocar na posição de juiz para determinar se alguém pode ou não participar da mesa do Senhor, nem mesmo o pastor da igreja. Muitas pessoas chegam até nós e dizem: presbítero, você viu o irmão fulano? A semana passada eu vi ele lá no bar bebendo e hoje ele está tomando a ceia do Senhor. Você não sabe se ele confessou a Deus, se ele se arrependeu, amado. Então não seja juiz. Outras pessoas dizem: irmão Gregório, você serviu a Santa Ceia para aquela irmã, ela não estava digna. Eu digo para esse irmão: você não pode julgar ele. Você não sabe se houve genuíno arrependimento no coração dessa irmã. Então nós não podemos negar a Santa Ceia. Se é da parte do fiel houver alguma sombra de dúvida se deve ou não participar da ceia, ele deve deixar os elementos passar e esperar uma outra oportunidade, pois é melhor não participar do que fazê-lo com dúvida, porque também está escrito: mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque o que faz não provém da fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Romanos 14, verso 23. Então, quando uma pessoa toma a Santa Ceia, imediatamente deixa de ser abençoado para ser amaldiçoado se estiver com pecado, pois come e bebe juízo para si mesma, uma vez que está sendo ré do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, tomando o lugar do próprio culpado no julgamento feito pelo Senhor na sua morte. Esta é a verdadeira razão pela qual muitos que se dizem cristãos são fracos espiritualmente e jamais conseguem crescer na graça do Senhor, pois se mantém rebelde à própria palavra do Senhor. A sua palavra indignamente participa da mesa do Senhor, porque se tornaram rebelde à palavra do Senhor e participa indignamente da mesa do Senhor. Não são poucos doentes, diz, e os que já morreram, por considerarem levianamente o corpo do Senhor, bem como o seu sangue. Aqui encontramos razão pela qual tantas pessoas há tantos anos conhecem o Senhor Jesus, e exatamente conforme a Bíblia apresenta ele, e no entanto continua se arrastando espiritualmente, dando péssimo testemunho do Senhor Jesus em sua vida.
pois tem participado indignamente da ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor não é nenhuma cerimônia da qual se possa participar com espírito leviano ou de brincadeira. Antes, é algo muito sério, é verdadeiro. Embora o seu participante deva ter o coração cheio de alegria, de felicidade, por ter alto privilégio de se sentarem à mesa do Senhor, comerem de sua própria carne e beberem do seu próprio sangue, em memória de toda a sua vida, morte e ressurreição, amados. Somente pessoas que realmente se colocar no altar do Senhor, e somente você tem o direito de julgar a si mesmo, e somente você tem o direito de escolher se deve ou não participar da ceia do Senhor. Pastor, bispo, presbítero, apóstolo ou dirigente de uma igreja não pode determinar se você deve ou não deve participar. Se a tua consciência te acusa, maior é Deus. Mas se a tua consciência não te acusa, então você tomou a decisão de participar da ceia do Senhor, faça com liberdade, pois você estará recebendo bênção do Senhor. Mas se o teu coração está te acusando, então arrependa-se enquanto é tempo, confesse a Deus a falha cometida e participa da ceia do Senhor se você sentir que foi perdoado, que foi redimido novamente e reconciliado com Deus. Este é o 10º passo rumo à salvação que o presbítero Gregório traz nesse dia de hoje, encerrando a minha mensagem sobre os 10 passos rumo à salvação. Não falei sobre dízimo, amado, porque o presbítero Gregório não tem por costume pedir dízimo para ninguém. Não falei sobre santificação, porque todos cristãos devem buscar a santificação. Aliás, eu falei, teve um áudio que falei sobre santificação, mas não falei sobre arrependimento, não falei sobre... Eu falei sobre perdão, sim, mas tudo isso para crescimento espiritual, amados. Então, que Deus abençoe a todos, permaneça firme. Se precisar de ajuda espiritual, pode me procurar, eu estarei conversando contigo. Que Deus te abençoe abundantemente em Cristo Jesus. Amém.